Queridos jovens, queridas servas, estou preparando um material de estudo para o teste bíblico no Congresso, um teste sobre os mandamentos. É bom dar uma lembrada, né? E sempre é importante pensar assim que quem estudar, quem assistir os vídeos e estudar, já ganhou, já ganhou. Então tá, vamos começar com uma pequena oração. Querido Deus, Pai querido, nós te agradecemos por teres enviado Jesus ao mundo e ele cumpriu os mandamentos em nosso lugar. E assim a nossa justiça vem de Jesus. Fica conosco, abençoa as tuas filhas, as servas, abençoa os jovens que irão se preparar para o congresso. Dá-nos sempre o teu amor e a tua paz. Amém. Opa, deu um pequeno probleminha aqui, mas eu acho que está continuando aqui. Eu não sei mexer muito bem nessas coisas, né? Ahm, Algo sim importante, né? Quando a gente vai estudar, sempre tem que estudar quando a gente está descansado. Então, não de noite. Se você agora está assistindo, está com sono, vá dormir, vai descansar, né? Tire um outro momento para estudar. Faça anotações, né? Um caderno, uma folha. Faça anotações do que eu estou dizendo, estou escrevendo. Eu falo bastante rápido, né? Senão o vídeo vai ter 1 ou 2 horas. Então eu tenho que tentar falar o que é mais importante em pouco tempo para gravar, mas você pode pesquisar, pode parar o vídeo e continuar mais tarde, tá beleza? E sempre que tiver alguma dúvida, se perdeu em algum mandamento, eu queria o vídeo do sétimo mandamento, não consigo achar, mande uma mensagem para mim que eu mando, tá bom? Eu vou postar todos no YouTube da igreja e é mais fácil, né? Para não precisar ficar baixando. Muito bem, eu vou apresentar alguma coisinha aqui. Deixa eu colocar o cronômetro aqui. Eu vou apresentar aqui, 1 minuto, aqui. Deixa eu ir lá para o início que eu estava lendo aqui. Então, nós vamos estudar os mandamentos, a lei de Deus. O que que é a lei de Deus? Eu vou falar de uma maneira bem rápida. Os 10 mandamentos é a vontade de Deus, é a lei de Deus. E ali está escrito o que Deus quer de nós, o que devemos fazer e o que devemos também deixar de fazer. E Deus deu a sua lei 2 vezes. Isso aqui é algo interessante. A primeira vez, Deus deu a lei lá no ser humano, quando criou Adão e Eva em seu coração. Então, Adão e Eva sabiam perfeitamente qual era a lei de Deus. Eles não precisavam ir na igreja, estudar os mandamentos, a palavra de Deus. Eles sabiam perfeitamente. E, no entanto, né, nós sabemos aí a Eva comeu o fruto, depois o Adão. Então, eles perderam esse conhecimento da vontade de Deus, algo perfeito que eles tinham. Nós perdemos, é nós que estamos lá no jardim. Então, a lei foi quase que totalmente apagada em seu coração, em sua consciência. Então, eles não eram mais capazes de fazer o que a lei pede, ordena. E todas as pessoas que nasceram depois de Adão e Eva, né, já não conhecem a lei de Deus perfeitamente. Tem um pouco ainda no coração, a consciência, mas não conhecem perfeitamente. Por exemplo, as pessoas sabem por si mesmas que é errado roubar e matar, mas não que é errado ter raiva ou inveja. Portanto, o conhecimento que elas têm da lei de Deus é imperfeito. É como se olhassem através de um vidro escuro. Além disso, a consciência é algo bem simples de entender. Imagine que você, imagine que você aí roubou uma melancia do seu vizinho. O vizinho não viu, ninguém da sua família, só você. Você roubou a melancia e comeu. E depois de noite, quando você vai dormir, ninguém viu, ninguém te acusou. Mas lá no fundo algo está te acusando, assim. E se eu tivesse pedido para o vizinho a melancia, talvez ele teria me dado, não precisava ter ido lá roubar a melancia. Ou parece que alguém está te acusando. É mais essa a ideia. Então, essa é a lei no coração, a consciência, mas é algo imperfeito. O pecado tem o poder de abafar essa voz lá de dentro que fica nos acusando, às vezes de noite, quando a gente vai descansar. É um exemplo. Então,
Para isso, Deus, então, deu pela segunda vez a lei de Deus, né, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos para Moisés. Então, foram 2 tábuas escritas, isso foi no ano cerca de 1500 antes de Cristo, e esses mandamentos era para ser lido, memorizado também, era, né, para o povo saber de cor, né? E essas 2 placas, nós sempre falamos, né, que na primeira placa nós temos 3 mandamentos relacionados ao nosso amor para com Deus, e nos demais, na segunda placa, os demais mandamentos relacionados ao próximo. E o resumo da lei sempre é o amor, amor a Deus e amor ao próximo. Jesus diz isso: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, entendimento. Ou seja, ame ao Senhor com tudo que você tem, tudo que você é. E ame ao próximo como você ama a si mesmo. E isso é interessante. Se eu amo meu vizinho, eu não vou lá matar ele, nem roubar ele. Se eu amo ah, a minha família, eu não vou falar mal, fazer fofocas. E se eu amo a Deus, eu vou louvar e prestar culto somente a Ele, adorar somente a Ele. Então, o resumo da lei é o amor. Isso. E a lei ainda vale? Mas é claro que sim, né? A lei de Deus continua valendo para nós ainda hoje. Deus exige que todos os mandamentos sejam obedecidos perfeitamente, e nós conseguimos? É claro que não. Aí entra Jesus na história. Deus enviou Jesus para cumprir a lei em nosso lugar. Salmo 14 diz assim que todos estão corrompidos, não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que faça o bem. Salmo número 14. Todos estão corrompidos com o pecado, né? E quem peca, como diz ali em azul, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. O que é pecado? É desobediência. E assim todas as pessoas que desobedecem aos mandamentos merecem ser castigadas por Deus. Texto de Ezequiel: aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, graças a Deus que ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus ao mundo. E Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Muito bem, eu sei que estou correndo, e assim tivemos uma introdução sobre a lei de Deus. Agora vamos lá, primeiro mandamento. No inário, vocês têm os mandamentos, mas é nesse ináriozinho aqui, ó, tijolinho, página 90. Os mais jovens, eu sei que gostam de celular, gostam demais até, né? Nós temos aí, existe um aplicativo muito bom da nossa igreja, é só baixar lá, Catecismo Menor, aí tem que escrever C de casa, P de Paulo, H de homem, CPH. E aí vocês colocam lá em português, é um aplicativo, ele funciona muito bem e é muito bem feito, bem bonito, assim, né? E o primeiro assunto é os mandamentos. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O que significa isto? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Então, Deus deve estar em primeiro lugar em nossa vida. Daniel, lá na cova dos leões, leiam a história, muito boa. Daniel, capítulo 6. Daniel era como se fosse um governador, um presidente local, e aí os outros eram ciumentos. Daniel era um cara muito bom. Então, como é que queriam acusar ele? Então, o que foi feito? Foi promulgada uma lei, o rei assinou, que adorassem, que pedissem as coisas somente a ele, ao rei. Daniel não fez isso. Daniel estava orando em sua casa, orava 3 vezes por dia, e aí os caras acharam: ó, Daniel descumpriu a lei.
E o rei gostava dele, isso é pior de tudo ainda, né? E aí o rei, para não dizer assim, não perder a moral, ordenou que o Daniel fosse jogado na cova dos leões e disse: Deus, o seu Deus, Deus de Israel, nosso Deus, que o livre. E livrou. Né, um anjo foi lá e fechou a boca dos leões, colou a boca dos leões. Daniel cumpriu, colocou Deus em primeiro lugar, e não o seu rei, não a sua profissão, não a sua, seu prestígio político, né, que ele tinha. Daniel temeu a Deus mais do que o castigo e a morte, né? Deus, ele temeu, assim, no sentido de ter medo mesmo. É mais perigoso Deus do que os leões. Daniel amou a Deus mais do que as outras coisas, amou mais do que seu poder, a sua influência política. Daniel também confiou em Deus. Se Deus quiser, ele vai me livrar. Ele livrou, né? Então, existe somente um Deus verdadeiro, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um único Deus, é um único Senhor. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quantos deuses existem? Um. Aqui está o mistério. Um mais um é igual a um. É uma unidade. Por isso que eu gosto do triângulo, três pontas, mas uma figura só. Então, somente se deve adorar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus quer ocupar o primeiro lugar de nossa vida. E o que quer dizer temer a Deus? Temer, né? A Deus significa adorar e obedecer a Deus acima de todas as coisas. Como diz ali, que toda a terra tema a Deus o Senhor, que todos os habitantes do mundo o temam. E esse temer não é simplesmente ter medo, mas também ter respeito, reverência a Deus. Ele está acima de mim, né? E se ele é o meu Deus, ainda bem. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Mas eu também devo respeitá-lo, também ter medo, né? O que quer dizer amar a Deus? Amar a Deus quer dizer considerar Deus acima de tudo que eu tenho. E mais até mesmo do que a nossa família, né? Aqui tem aquele texto clássico, eu perdi aqui, mas até mesmo mais do que a nossa família. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, teu entendimento. E confiar, o que quer dizer confiar? Devemos temer, amar e confiar. Confiar em Deus quer dizer crer nele, depender dele, esperar por ele, toda a ajuda dele. Em Provérbios capítulo 3, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. E aí nós vamos, né, concluindo já, ídolo e idolatria, o que é isso? Muita gente adora deuses inventados por eles mesmos. Deuses feitos de pedra, madeira, metal, pedaços, né? Isso se chama na linguagem, se chama totens. Outros adoram santos, a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, Padre Cícero, a Nossa Senhora da Penha. E eles foram pessoas boas, certamente. E só que, como está escrito ali, esses deuses inventados e adorados por pessoas são deuses falsos, chamados de ídolos. Deus é ciumento. A adoração e confiança em ídolos chama-se idolatria. E os seres humanos que adoram esses deuses são chamados de idólatras. Então, geralmente, né, isso é uma prática bastante católica, né, católica romana, adoração, oração, missas, peregrinações para esses deuses, né? São santos, são pessoas cristãs, pessoas que morreram na fé, certamente, porém eles não trabalham por nós, né? E Deus é ciumento. Deus proíbe no primeiro mandamento a adoração a ídolos. É bom lembrar, se alguém quiser, eu sempre ensino muito às crianças, né? Que quando a gente fala assim de idolatria, a gente pensa sempre em alguém ajoelhado diante de um santo, né? Da Nossa Senhora Aparecida, orando para ela e beijando a estátua e assim, enfim, a gente lembra disso. Porém, até vou parar aqui um pouquinho.
A idolatria, ah, existem grupos de deuses ah, que sempre são as metas do ser humano. Então, o dinheiro é um deus muito forte. As pessoas amam o dinheiro, obedecem o dinheiro e confiam no dinheiro, né? Eu amo ele, ele me dá todas as coisas boas. Eu confio nele, espero tudo de bom nele. Eu obedeço a ele. Se o dinheiro diz assim, você precisa trabalhar 16 horas por dia, de domingo a domingo, para ter dinheiro, eu trabalho. Ele exige obediência. Um outro Deus seria a política. Eu só vou ter paz no dia que aquele governador, aquele presidente, aquele partido entrar. Não, não adianta. Não vem todas as coisas boas da política, né? Não é a esquerda, não é a direita, não é o centro, não é em cima, não é embaixo que vai trazer tudo que eu preciso para a minha vida. E outro, outro Deus é o poder, a fama, né? Curtidas, influência. Então, eu faço de tudo para ter influência, ter fama, né? É um caminho também que geralmente, né? Depois é o corpo, esse meu corpo aqui, tá? Tem que ser bonito, tem que ser perfeito. A sexualidade, eu tenho que aproveitar a vida, né? Então, tudo isso pode se tornar um Deus. O trabalho pode se tornar um Deus também. Então, tudo aquilo que eu deposito a minha confiança. Então, idolatria, a gente sempre lembra assim, alguém adorando uma estátua, sei lá, né? Uma peregrinação religiosa. Não, a idolatria acontece muito mais do que pensamos. Muito mais, né? As pessoas dizem que confiam em Deus, mas é domingo de manhã, nunca vai à igreja, tá com a roçadeira ligada, né? Eu sempre digo, né? Tá trabalhando em sua casa. Tá, não tem nenhum problema trabalhar, temos que trabalhar, mas às vezes é demais, né? Voltando aqui, ah, outras pessoas temem, amam e confiam mais em pessoas e coisas deste mundo do que em Deus, né? Que eu já comentei aqui. Dinheiro, diversões, comida, a bebida, outras confiam em si mesmas, né? Eu sou uma pessoa inteligente, eu confio no meu poder de raciocinar, né? Perdição, né? E sempre que uma pessoa teme, ama e confia em Deus, outras pessoas ou coisas mais do que em Deus, ela está desobedecendo ao primeiro mandamento. Muito bem, aqui nós temos alguns versículos. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Aqui está o versículo que eu queria. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Jeremias, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Então, em resumo, o primeiro mandamento, Deus nos ensina que Ele é o único verdadeiro Deus, a quem devemos temer, ter medo e respeito, amar acima de tudo e confiar, esperar por Ele acima de todas as coisas. Ele quer ter o primeiro lugar em nossa vida. Ele se apresenta assim, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Você não precisa de outros. Confie em mim, somente em mim. Vou dar uma paradinha aqui, depois eu continuo. Muito bem, eu voltei, achei que tinha vindo alguém aqui em casa. E agora vamos então para o segundo mandamento, né? Vamos dar uma lembrada no segundo mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. O que significa isto? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, em seu nome não amaldiçoar, jurar, mentir ou praticar a feitiçaria, mentir ou enganar. Já falei mentir, mas devemos invocá-lo em todas as necessidades, louvar isso, orar, louvar e agradecer. Perdão, me deu um pequeno branco também, né? Orar, louvar e agradecer. Então,
O segundo mandamento está relacionado ao nome de Deus, que é algo santo, o nome de Deus. E, assim, muitas vezes a gente pensa assim, o que que o nome tem a ver? É, é tão importante assim o nome de Deus? Com certeza. O nome de Deus, ele, ele é importante no sentido de que, como diz aqui, né? Não use meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Então, né, isso aqui é bastante importante. E qual é o nome de Deus? Deus é chamado por diversos nomes, Pai, Filho e Espírito Santo, mas também é chamado de Altíssimo, Senhor, quando aparece Senhor com letras maiúsculas, ali está o nome de Deus. E Jesus significa Salvador. E a maioria dos nomes dizem o que Deus faz. Como diz ali embaixo, o nome de Deus fala de Deus mesmo, como ele se deu a conhecer. Ele não deseja que o seu nome seja usado para brincadeiras com desrespeito em coisas sem importância. Deus é santo e santo é o seu nome. Por isso não devemos usar em vão, de uma maneira inútil e errada o seu nome. Isto é, sem necessidade, sem a sua ordem e sem pensar no que estamos dizendo. Então vamos pensar, o uso errado do nome de Deus. Alguns exemplos. Devemos usar o nome de Deus com cuidado e respeito. Ele não deve ser usado para amaldiçoar, jurar falsamente, como diz, praticar a feitiçaria, mentir ou enganar. Veja esse texto de Levítico. E diga ao povo: quem amaldiçoar o seu Deus, pagará. O que eu fiz aqui agora? Ah, pagará por esse pecado e será morto a pedradas por todo o povo. Não importa que seja israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Isso é uma lei lá do povo de Deus de Levítico. Esta lei, obviamente, não está mais em vigor. No entanto, o princípio da lei de respeito a Deus, isso continua, o nome de Deus. Aí nós temos um texto de Gálatas, está escrito errado ali. Gálatas, não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso mesmo que ela colherá. Amaldiçoar, Deus ameaça castigar as pessoas que amaldiçoam e proíbe de zombar dele. Amaldiçoar quer dizer zombar ou gozar de Deus, ou desejar o mal a si próprio ou a outra pessoa. Então, temos um exemplo. Um menino quebrou a sua bicicleta, caiu e machucou o joelho. E ele diz: maldita bicicleta. É uma forma de amaldiçoar. A criança incomoda a mãe e a criança diz: vai para o inferno, menina. Mais um exemplo. Na escola, dois colegas brigam. Felipe diz um nome feio para André, que responde: que Deus corte essa língua. Então, Deus não vai fazer isso, mas eu estou colocando uma atribuição a Deus. Segundo Coríntios, eu chamo Deus como minha testemunha. Ele conhece o meu coração, a fim de evitar aborrecimentos para vocês. Resolvi não ir até Corinto. Ou seja, jurar é chamar a Deus por testemunha de que estamos dizendo a verdade, ou para castigar-nos caso estivermos mentindo. Juro por Deus, né? Juro por Deus. Se for mentira, está colocando Deus numa mentira. Podemos e devemos, quando se trata de coisas muito importantes e quando é para o bem do próximo. Exemplo, de quando se faz juramentos diante de um tribunal, no dia da confirmação e do casamento, ao assumir um cargo na diretoria, no dia da instalação da diretoria. Também se faz juramento diante da bandeira do país. Estes juramentos não são pecados, desde que os façamos com sinceridade e falemos a verdade, né? A verdade. Quando que o juramento é pecado? Então veja aqui Mateus capítulo 26. Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré.
Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então veja, o juramento é pecado quando mentimos ou juramos por coisas sem importância, mas também, né, aqui, ó, né, vejam, ele negou, jurou por Deus que não conhecia Jesus. Tem gente que por qualquer coisa diz juro por Deus. Não é bom falar isso, né? Mais um texto de Deuteronômio. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Praticar a feitiçaria era usar o nome de Deus sem a sua permissão. A promessa, benzer, contar o futuro, falar com os mortos, não tem contato entre vivos e mortos, né? Mas o diabo usa, tem poder. Usar objetos para dar sorte, né? Tudo isso Deus proíbe, né? Aqui também o horóscopo, curar doenças pelo poder do diabo, usar cruz, pata de coelho, ferradura, pensando que dá sorte, o que é chamado de superstição. O horóscopo é bastante forte, né? Os astros, as estrelas se mexem lá e isso guia o nosso destino. Bobagem, grande bobagem. Mateus 15, Deus disse: Este povo, com a sua boca, diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Ou seja, mentir ou enganar pelo nome de Deus, né? Muitos pastores até mesmo fazem isso, né? Não chamam eles de pastores, eu acho. Eles enganam em nome de Deus. Muitas pessoas também usam o nome de Deus em vão quando, sem pensar, usam expressões como esta: Deus me livre, né? Jesus me livre, né? Deus que me perdoe, pelo amor de Deus, né? Então, não é bom falar isso, né? Assim, porque o nome de Deus é algo precioso e santo, deve ser usado para quê? Orar, louvar e agradecer, né? Aliás, esse é o assunto agora. Uso correto do nome de Deus. Deus quer que usemos o seu nome, né, para invocá-lo em todas as necessidades, orar, louvar e agradecer. Salmo 50, né, Deus falando, né, se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão, me glorificarão, como diz a outra linguagem. Invocar é pedir ajuda. Deus vem aqui, estou em perigo, estou em sofrimento. Aí sim, né? Por exemplo, ó, Deus livra-me de assaltantes, ou talvez até um meu Deus diante de um perigo, não seria errado, pelo contrário, né? Chamar o nome de Deus. Salmo 118, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Louvar, cantar, ensinar as crianças e dizer um muito obrigado também pelas coisas boas que Deus nos dá. Um agradecimento. Obrigado, Deus, por esse alimento, por este café, por esse dia bem simples. Levanta da cama, obrigado, Senhor. E começa o dia, né? Já está ótimo. Deus nos deu o seu nome para usá-lo de maneiras que são agradáveis a Ele. Então, nós devemos usar corretamente o nome de Deus quando oramos todos os dias, cantamos hinos e orações. Quando desejamos que Deus abençoe nossos amigos também, né? Leia Lucas capítulo 17, ali temos os 10 leprosos, um deles voltou para agradecer, né? Muito bem, então o que precisa ser guardado aí do segundo mandamento?
Segundo mandamento, relacionado ao nome de Deus. O nome de Deus é santo. Devemos usar o nome de Deus, orar, louvar, agradecer, cuidar com juramentos. De maneira nenhuma mentir, enganar, enganar em nome de Deus. E nem colocar, às vezes, palavras na boca de Deus. Sempre digo assim: alguém morreu, era da vontade de Deus. Está enganando, não é verdade. Então, veja, o primeiro mandamento, culto somente a Deus. O segundo mandamento, em relação ao nome de Deus. E agora o terceiro mandamento, que vem, vai ser agora já, né? Está relacionado ao. O que aconteceu aqui? Ao dia do descanso. Agora sim. Perfeito, né? Terceiro mandamento, antes de começar, vamos dar uma lembrada dele, né? Santificarás o dia do descanso. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra. Mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar, né? Então, está relacionado com a palavra de Deus, o falar de Deus. E relacionado também ao dia do descanso. Vou parar aqui um pouquinho. Eu tive um professor que disse assim: o ser humano ele é tão idiota, ele é tão burro, que Deus precisou mandar ele descansar. Que geralmente, quando estamos cansados, fisicamente, a gente vai descansar, a gente vai dormir, vai comer, vai se alimentar. Mas Deus precisou colocar um mandamento para isso. Santificarás o dia do descanso. Você vai ter um dia do descanso. E esse dia do descanso, ele se torna santo como? Não ficando à toa o dia todo, né? Lutero dizia, não se abancando ao redor do fogão a lenha e comendo e bebendo o dia inteiro, né? Um dia frio assim, até que parece gostoso ficar ao lado do fogão a lenha e comendo e bebendo. O dia do descanso se dá por meio da palavra, né? Por meio da palavra de Deus. Então, não esqueçam isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó. Ninguém precisa nos dizer, né? Quem é que fez isso que foi o pastor Edgar, eu acho. Não se esqueça de comer, porque a gente não se esquece de comer. Mas muita gente se esquece de que a alma e a fé também precisam do alimento da palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 20, Deus então ordenou o terceiro mandamento, que nos lembra da necessidade de ouvirmos e estudarmos a palavra de Deus. O mandamento diz: guarde o sábado, que é um dia santo. Aqui sempre é bom lembrar, sábado, né? Sábado, sábado e descanso é a mesma palavra. Depois o culto mudou para o domingo. Por quê? Por causa da ressurreição. Sempre a igreja se está está reunida no domingo, no primeiro dia da semana. E o sábado, então, ele parou de ser uma exigência, que no sábado se descanse. Isso não quer dizer que o descanso não é uma lei ainda, mas sim justamente o sábado. Colossenses capítulo 2: ninguém julgue vocês por comida, bebida, por dias de festas e dias de sábado. E até, volte e meia nos evangelhos, Jesus está fazendo coisas que são proibidas no sábado. Chegou um novo sábado, que é Jesus. Ele é mais importante, ele está acima do sábado. Então não esqueçam isso também. Qual é o terceiro mandamento? Santificarás o dia do descanso, né? O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Agora sim, isso aqui é importante. O dia do descanso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus ordenou aos judeus que se descansassem no sábado para santificá-lo. Ele instituiu o povo como deveriam ser os seus cultos e como deveria adorar a Deus. No sábado, ninguém deveria trabalhar. Só poderiam fazer algum trabalho quando outra pessoa estava em necessidade e precisava de ajuda. Um doente, né? É um exemplo. Os judeus não deveriam apenas descansar no sábado, mas santificar esse dia, isto é, separá-lo para uso santo.
que é uma coisa santa? É algo separado. Santo significa separado, né? Eles santificavam o sábado quando não trabalhavam e se reuniam para ouvir a palavra de Deus e trazer ofertas ao templo, no culto, né? Além do sábado, Deus havia dado outros dias durante o ano que o povo deveria santificar, né? Festas. O sábado lembrava aos fiéis do Antigo Testamento da futura vinda de Jesus ao mundo. Jesus veio, Mateus capítulo 12. Pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado, você está acima. Colossenses capítulo 2. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso era apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Ou seja, está chegando a sombra, né? A sombra de alguma coisa. Depois que a coisa chegou, quando chegou Jesus, eu não preciso olhar para a sombra de Jesus, eu olho para Jesus, né? Assim como os animais no Antigo Testamento que eram mortos, era tudo uma sombra. Os animais que morriam, que perdoavam pecados, era uma oferta, né? Você pecava, levava uma pomba, um carneiro, depende da sua condição financeira. E aí você ofertava aquele animal. Aquele animal era morto, o sangue era aspergido, jogado em cima do altar, porque não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. No entanto, os animais apontavam que um dia Deus mandaria o Cordeiro de Deus. E Jesus derramou o sangue no altar, na cruz, para isto. Jesus aboliu a observância do sábado. Geralmente os adventistas guardam ainda o sábado, né? Eles ainda estão presos a uma lei que Jesus veio para abolir, né? Hoje não somos obrigados a descansar e ter os cultos somente no sábado, neste dia. Podemos fazer isso qualquer dia da semana, mas geralmente os cristãos se reúnem em culto aos domingos porque nesse dia lembra da ressurreição do Salvador. O significado do terceiro mandamento para nós. Com o terceiro mandamento, Deus nos ordenou ouvir e estudar a palavra de Deus seguidamente. Aos domingos e em outros dias são realizados cultos e estudos bíblicos para termos oportunidade de ocupar-nos com a palavra de Deus. O que Deus proíbe no terceiro mandamento? Deus proíbe desprezar ou dar pouca importância à sua palavra. Que tem uma cachorrada, hein? Hebreus capítulo 10. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. É culto aqui, gente, né? Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Fim do mundo. João capítulo 8. A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são dele. Olha só que interessante, né? Então, as ovelhas, né, também elas conhecem e ouvem a voz do bom pastor. E aqui em Hebreus capítulo 10, ó, o livro de Hebreus foi escrito um pouquinho mais tarde, acho que foi o último, juntamente com Apocalipse e Tessalonicenses, ano 90, ano 100, já tinha gente afastada da igreja, né? Gente que não ia na igreja. Cristãos, perdão, que se afastavam da igreja. Desprezamos a palavra de Deus quando não vamos aos cultos, estudos bíblicos e outras reuniões de estudo da Bíblia. Não a lemos e estudamos em casa. Ouvimos a palavra de Deus, mas não prestamos atenção ao que ela diz, nem fazemos o que ela ensina, né? Preferimos trabalhar, passear ou participar de diversões em vez de ir ao culto, né? Olha só, trabalhar não é pecado, passear não é pecado, mas deixar, né, tudo de lado, né? Deixar o culto de lado para participar disso, então, torna-se pecado. Então, para refletir, pense nas vezes que você deixou de ler ou estudar a palavra de Deus. Peça perdão a Ele e procure aproveitar as oportunidades de contato com a palavra de Deus. Deus ordena no terceiro mandamento. Então, é dito que devemos considerar santa a palavra de Deus, gostar de ouvir e estudar. Vejam alguns versículos. Salmo 26. Ó Senhor Deus, eu amo a casa
onde vives, o lugar onde estás presente, a tua glória. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Colossenses capítulo 3, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Nós também temos lá aquela história famosa de Marta e Maria, Lucas capítulo 10. Jesus estava lá, entrou na casa delas. Maria sentou, como tem a imagem, sentou aos pés de Jesus e ouvia ele. E a Marta estava lá, lavando louça, varrendo a casa, né, e brava ainda com a Maria que não ajudava. E aí, daqui a pouco, a Marta, o Senhor não vai mandar a minha irmã me ajudar? E Jesus diz, ela fez o que é certo. Ela está aqui. Então, mais importante é ouvir Jesus. É mais importante do que limpar a casa. Obedecemos ao terceiro mandamento quando vamos à igreja regularmente, ouvimos com alegria a palavra de Deus, cremos nela, procuramos fazer o que ela ensina. Lemos e estudamos a palavra de Deus todos os dias em casa. E ajudamos também a levar o evangelho a outras pessoas. Marcos 16. Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Como levar o evangelho para outras pessoas? Então, existem muitas maneiras de ajudar a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Podemos falar de Jesus aos outros, distribuir folhetos, bíblias, revistas, convidar amigos e vizinhos para ir à igreja conosco, sustentar o trabalho da igreja com nossas ofertas, nossas orações. Então, resumo do terceiro mandamento: devemos considerar a palavra de Deus santa, gostar de ouvir e estudar. Muito bem. Esse material que eu estou usando é o guia que os pastores estão se utilizando para tirar conteúdos para o teste bíblico, tá? Então, aqui encerramos a primeira tábua, o amor a Deus. Culto somente a Deus, honrar e usar de forma santa o nome de Deus e santificar o dia do descanso. O dia do descanso, o dia que separamos para descansar fisicamente, né? Ficar com a família, passear, mas o dia só fica santo com a palavra de Deus, com culto, com estudos. Então, isso é o mais importante. Que Deus abençoe os estudos de vocês, que Deus nos guarde. Logo mais já vou gravar os próximos mandamentos.